Você já parou para pensar como são construídos aqueles túneis gigantescos? Não estamos falando de qualquer buraco no chão, mas sim daqueles verdadeiros caminhos subterrâneos que servem como vias expressas para carros, trens e metrôs. Tudo isso debaixo dos nossos pés. Meus amigos, é aí que entra a máquina tuneladora, ou TBM, como é conhecida no mundo da engenharia. Essa máquina é um monstro de aço, muitas vezes apelidada de toupeira, por causa do jeito que escava a terra. Imagine um cilindro metálico colossal, maior que um campo de futebol e mais largo que uma casa. Essa besta giratória é equipada com fileiras de discos de aço super resistentes, cada um projetado para triturar rocha e solo. À medida que a TBM avança lentamente, sua enorme cabeça de corte gira, pulverizando tudo em seu caminho. O material escavado, agora apenas um fluxo de entulho, é então carregado por esteiras transportadoras, como um sistema digestivo mecânico. Mas a TBM não é só força bruta. É uma obra-prima da engenharia, repleta de sensores e sistemas que monitoram tudo, desde a qualidade do ar até a pressão do solo. Esses sensores enviam informações para uma sala de controle, onde operadores especializados podem ajustar o avanço da máquina, garantindo que o túnel seja escavado com segurança e precisão. Se você acha a TBM grande, espere até ver um caminhão fora de estrada. Esses titãs são os reis absolutos das minas a céu aberto, fazendo até as maiores escavadeiras e tratores parecerem miniaturas. Estamos falando de veículos tão colossais que fazem ônibus de 2 andares parecerem brinquedos. Esses gigantes mecânicos são especializados em transportar quantidades absurdas de minério, a matéria-prima da qual metais valiosos são extraídos. Uma única carga de um desses monstros pode pesar centenas de toneladas, o suficiente para encher vários caminhões basculantes comuns. E quando digo centenas de toneladas, não estou exagerando. Estamos falando de cargas capazes de esmagar um carro como um inseto. Mas não se trata apenas de tamanho. Esses caminhões também são incrivelmente potentes. Seus motores a diesel colossais geram milhares de cavalos de potência, força suficiente para subir ladeiras íngremes, mesmo com carga máxima. E graças a sistemas de suspensão sofisticados, eles podem navegar pelo terreno acidentado de uma mina com agilidade surpreendente. Agora, vamos falar sobre os guindastes, os gigantes que dominam os céus do mundo da construção. Essas maravilhas da engenharia são essenciais para qualquer projeto de grande escala, de arranha-céus a pontes, passando por obras de infraestrutura complexas. Pense neles como os reis do multitarefas no canteiro de obras. Eles içam e baixam materiais pesados, movem-nos horizontalmente por longas distâncias e até auxiliam em delicadas tarefas de montagem. São como braços mecânicos gigantes, capazes de proezas de força e precisão que deixariam até o halterofilista mais forte com inveja. Existem muitos tipos de guindastes, cada um projetado para tarefas específicas. Os guindastes de torre, por exemplo, são aquelas estruturas icônicas que vemos dominando os horizontes das grandes cidades. Eles são fixados em um único local, fornecendo um ponto de içamento central durante toda a obra. Já os guindastes móveis podem ser deslocados para diferentes pontos do canteiro, oferecendo flexibilidade e alcance. Vamos agora às escavadeiras, os canivetes suíços do mundo da construção. Essas máquinas versáteis são essenciais para cavar valas, preparar fundações e demolir estruturas. E o coração de sua força está no sistema hidráulico, uma maravilha da engenharia moderna. Imagine uma rede de tubos e pistões cheios de fluido, todos trabalhando em perfeita harmonia. Essa é a essência de um sistema hidráulico. Ao aplicar pressão ao fluido, uma força incrível é gerada, permitindo que as escavadeiras abram caminho até mesmo pelos materiais mais resistentes.
Mas não se trata apenas de força bruta. As escavadeiras podem ser equipadas com uma variedade de acessórios, cada um projetado para uma tarefa específica. Precisa demolir uma estrutura de concreto? É só chamar o martelo hidráulico, um acessório super resistente que desfere golpes poderosos, quebrando concreto como se fosse biscoito. Seção 5. Encontrando terrenos firmes. As fundações da construção. Antes que qualquer arranha-céu possa tocar o céu, ou qualquer túnel possa atravessar uma montanha, precisamos preparar o terreno, literalmente. É aí que entram as bate-estacas. Essas máquinas são as heroínas não celebradas da construção, responsáveis por criar as fundações profundas sobre as quais nossas estruturas se apoiam. Imagine um martelo gigante, mas em vez de pregar um prego, ele crava estacas maciças de concreto ou aço nas profundezas da terra. Essas estacas agem como pilares subterrâneos, transferindo o peso da estrutura acima para um solo estável, muito abaixo da superfície. As bate-estacas vêm em vários formatos e tamanhos, desde unidades compactas usadas em projetos residenciais até máquinas monstruosas capazes de cravar estacas a centenas de metros de profundidade. Algumas usam força de impacto, martelando as estacas no solo com uma força incrível. Outras empregam técnicas vibratórias, literalmente sacudindo as estacas até que afundem na terra. Seção 7. Construindo um futuro melhor. A força da engenharia a nosso favor. Essas máquinas colossais são mais do que apenas demonstrações impressionantes de engenharia. Elas representam a vanguarda da engenhosidade humana, expandindo os limites do que é possível em construção e desenvolvimento de infraestrutura. São símbolos de progresso, permitindo-nos construir projetos maiores, mais ousados e mais ambiciosos do que nunca. Pense bem, sem as TBMs, construir túneis seria um processo trabalhoso, demorado e muitas vezes perigoso, envolvendo técnicas de detonação arriscadas. Com as TBMs, podemos perfurar montanhas, criando passagens subterrâneas para transporte, gestão de água e até mesmo geração de energia. E quanto aos caminhões de mineração gigantes? Eles são os cavalos de batalha da indústria de mineração, extraindo as matérias-primas que abastecem nosso mundo moderno. Dos smartphones que usamos aos carros que dirigimos, quase tudo de que dependemos exige a extração de matérias-primas. Uma tarefa possibilitada por esses transportadores colossais. Seção 8. O toque humano. Habilidade e engenhosidade por trás das máquinas. Embora essas máquinas sejam inegavelmente impressionantes, é importante lembrar que são apenas ferramentas. A mágica real acontece graças aos operadores, engenheiros e trabalhadores da construção qualificados, que as projetam, constroem e operam. É preciso um olhar atento, mão firme e anos de experiência para operar uma TBM, guiando-a pela terra com precisão e cuidado. O mesmo vale para aqueles que manobram caminhões de mineração gigantes, operam guindastes altíssimos e controlam os poderosos braços hidráulicos das escavadeiras. São profissionais altamente qualificados que entendem os detalhes dessas máquinas, suas capacidades e suas limitações. Eles trabalham incansavelmente, muitas vezes em condições desafiadoras, para garantir que os projetos sejam concluídos com segurança, eficiência e com os mais altos padrões. Seção 9. Moldando nosso mundo. Um legado de progresso e inovação. Então, da próxima vez que você dirigir por um túnel, se maravilhar com um arranha-céu ou atravessar uma ponte, reserve um momento para apreciar as máquinas colossais que tornaram tudo isso possível. Elas são as heroínas não celebradas do nosso ambiente construído, transformando paisagens e conectando comunidades de maneiras que antes eram inimagináveis. Essas máquinas representam nossa ambição,
nossa engenhosidade e nosso desejo de construir um futuro melhor. São um testemunho do poder da inovação humana, e seu impacto em nosso mundo continuará a ser sentido por gerações vindouras.